Paz e graça, meus irmãos. Vamos responder aqui mais uma questão, né? São questões que eu sempre digo aqui que chegam até mim. E aí eu vou passando para vocês o que me perguntam e eu coloco aí para a gente aprender juntos, né? A pergunta que veio até a mim, né, por esses dias foi se os pecados que Israel cometeu são mesmo que a igreja hoje comete, né? Eu costumo dizer que os erros, as apostasias, as rebeliões, elas só mudaram de séculos, mas são as mesmas. Sempre foi assim. A igreja pós-morte dos apóstolos, elas tiveram que lidar com muita apostasia. Por exemplo, a igreja teve que, no século I, já lidar ali com o arianismo, que tinha um entendimento de dizer que Cristo ele não era um ser divino, ele não tinha uma substância igual ao Pai. Então a igreja teve que lidar com o arianismo, depois teve que lidar com o pelagianismo, depois teve que lidar com o maniqueísmo, e aí veio várias e várias doutrinas, que hoje elas estão aí espalhadas pelo mundo, com, lógico, com uma modificação e uma repaginação diferente, mas são as mesmas maneiras e as mesmas coisas. Erros, pecados. Quando a gente pega a carta do Judas, que é um capítulo só, a Bíblia ela já começa tendo uma expressão bastante contundente. O autor da carta começa a dizer assim, Judas, ele começa já se apresentando, só que essa carta do Judas, ela é direcionada para o povo de Deus. E ele nomenclatura as características desse povo de Deus. Ele diz assim, para as pessoas que são chamadas e santificadas, é a primeira característica que tem na carta de Judas, e para as pessoas que são conservadas em Jesus Cristo. Então a carta ela é direcionada para esse tipo de pessoas. E aí, quando você pega a carta de Judas, Judas vai falar sobre caminhos ao qual o povo de Deus não pode seguir, que pessoas em detrimento do passado seguiram. Então ele cita, no mínimo, 3 tipos de pessoas pelo nome. Ele cita para a gente não seguir o caminho de Caim. E olha, repare, quanto tempo depois, centenas de anos, milênios se passaram, mas tinha pessoas ainda seguindo o caminho de Caim, que teve que ter sido advertido na carta do Judas. Então, a doutrina, a apostasia ou os pecados, eles só mudam de séculos, de milênios, mas o erro é o mesmo. Então ele está citando lá Caim, para se não seguir esse caminho de Caim. Depois ele cita para não seguir o caminho de engano de Balaão. E depois para não errar na contradição de Coré. E isso tudo, essas pessoas que são citadas, são doutrinas que as pessoas colocam nas suas vidas e seguem. Porque se você segue o caminho de Caim, ou do Balaão, ou de Corá, você está seguindo um doutrinamento que não é o doutrinamento de Cristo. Então, na realidade, hoje, a, a igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja espiritual, da igreja que vai ser arrebatada, mas eu estou falando da igreja instituição, ela segue os mesmos parâmetros, as mesmas contradições do povo de Israel. Para mim, não muda. Pecado é pecado. Há 5.000 anos atrás e hoje é o mesmo. Que Deus abençoe.